Quarta-feira especial, hoje estamos comemorando aqui, na verdade, com a intenção de ação de graças. Ação de graças, ser grato. Ser grato não pode ser um sentimento, eu sou grato por algo, mas simplesmente um estado de espírito de gratidão. Um homem grato, condenado à morte por apedrejamento, ele consegue dizer: não compute a eles o pecado de estar me matando. Estevão. Um homem grato, ele consegue, assim como Davi, quando recebe a notícia de que seu filho recém-nascido tinha morrido, e ele, assim que recebeu a notícia, ele tomou banho, ele comeu e ele foi grato a Deus. A gratidão fala sobre estar vivo com esse sentimento de entender que a Ele pertence todas as coisas, e que gratidão tem que fazer parte da minha vida, da tua vida. E eu sou muito grato por estar aqui com vocês essa noite. A igreja vem passando por dias bem interessantes, onde Deus tem provado a nossa fé, e não estou falando de provar como uma prova no final de um bimestre, mas Deus tem degustado a nossa fé. Provar a nossa fé como alguém que degusta. E eu não sei você, mas eu quero ser encontrado fiel pelo Senhor, indiferente da situação. E eu creio que Deus está fazendo grandes coisas. O tema dessa mensagem, é sobre um versículo que eu li. Eu e você já ouvimos falar sobre o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele é filho de uma mulher que não podia ter filho, e de repente ele nasce, e ela fez uma promessa para o sacerdote, falou assim: se eu tiver um filho eu vou consagrar a Deus. E nasce Samuel, e ela consagra aquela criança ao Senhor. E a Bíblia fala que a criança ia crescendo, que a criança ia se desenvolvendo e que Deus estava com ela. Em 1 Samuel 3,19 fala que enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. E essa é a versão da Bíblia que eu leio, a King James, que fala assim, mas talvez numa outra versão fala que nenhuma palavra de Samuel caía por terra, que tudo que Samuel falava acontecia. E aquilo me acendeu algo, me acendeu um alerta, me acendeu um ponto de interrogação, de exclamação, me acendeu muita coisa. Porque se você vai para o Gênesis, a Bíblia fala que, a Bíblia fala, e nós cantamos isso hoje, que Deus ao falar tudo criou. E em Gênesis a gente vê que, e disse Deus, haja, e houve. Seja a luz, seja os animais, seja tudo. Até o homem ele disse, façamos. E ali o homem através da palavra, a criação de Deus através da palavra, tudo que Deus fez foi através da palavra. Só que quando ele cria o homem, ele sopra no homem características. Ele sopra a vida, só que ele sopra de uma vida que era dele. Ele sopra uma vida que era ele. Então Deus soprou ele no homem. E uma das características que Deus soprou no homem foi o poder da sua palavra. Logo, eu e você temos poder em nossas palavras. Só que no começo da minha vida e da tua, a gente começa acreditando em muitas coisas. A gente começa a acreditar em muitas mentiras desde cedo. Eu lembro que meu pai, certa vez, ele falou assim para mim: mas é burro mesmo. Não vai brigar com meu padrasto, meu pai já faleceu, não vai querer brigar com ele lá, falar: a gente gosta do Chico, dá um pé do ouvido nele. Mas eu lembro que meu pai, em determinado momento, ele falou: mas é burro. Em determinado momento, ele também falou para mim: não faz nada direito. Em determinado momento falou: desse jeito não vai ser ninguém na vida. E naquele momento a palavra de um pai
efetuou um decreto sobre a minha vida. Naquele momento, talvez você passou por isso, você enfrentou isso na tua vida. Talvez você cresceu numa casa onde, por não entender o poder de suas palavras, você acaba vivendo hoje o fruto das más palavras de alguém. E a palavra, ela é uma arma. Vocês entendem que a palavra do Elon Musk pode mudar as ações da empresa dele? Vocês entendem que a palavra de uma pessoa que tem poder pode alterar todo um ambiente, pode alterar a economia? E o meu ambiente e o teu? Eu e você temos o poder de alterar o ambiente no qual nós estamos inseridos. Só que lá atrás nós decidimos sonhar. E alguém chegou para nós e disse: você é muito novo. A gente decidiu tentar fazer algo, se envolver com algo, tentar enfrentar algum desafio maior na vida, e alguém disse: você é muito pequeno. Como é que desfaz apagar tudo aqui? Glória a Deus que eu consegui. Com um dedo aqui eu apaguei tudo, meu Deus do céu. Gelei aqui. Com uma palavra, a gente ouviu que a gente é muito... Meu Deus, eu gelei de verdade. Com uma palavra, a gente ouviu que a gente é burro. Você não tem capacidade de entender isso. Ou pior, você não consegue. Só que em determinado momento, aquela palavra que foi declarada sobre a minha vida, ela fez eu gerar as minhas próprias palavras. Então eu entendi que eu era muito novo, que eu era burro. Então eu entendi que eu era pequeno e que eu não conseguia. E aí você já encara a vida com uma mochila de pedra nas suas costas. Você é forçado numa corrida da vida a correr com uma mochila pesada nas costas. E essa é a vida de todos nós. Eu não estou falando que é para crucificar o meu falecido pai, ou alguma coisa que eu ouvi da minha mãe, do meu padrasto, que, glória a Deus, sou grato, estão aqui. Mas é sobre aquilo que a gente tem ouvido, a gente ouviu, e nós nos tornamos fruto dessas palavras. Eu lembro de determinado momento da minha vida, e talvez eu já tenha até contado isso aqui, que eu estava num culto, e eu lembro que eu congregava na primeira igreja quadrangular de Curitiba, eu estava num culto de quarta-feira à noite, e era o tal do culto que eu ia porque minha mãe me obrigava, porque eu não iria, que é culto de tio, é culto de tiozão, não é um culto de quem é mais jovem. Mas eu lembro que lá eu ouvi uma palavra que mudou minha vida para sempre. Naquele dia, foi um pregador que era chato. Sabe aquele cara chato? Só que eu amei escutar aquela pregação dele. E ele pregava, e ele contava o testemunho dele em trabalhar em determinada empresa. E eu lembro que eu falei bem assim: eu quero isso para mim. Passam-se 12 anos mais ou menos, eu passei no concurso público e comecei a trabalhar exatamente naquela empresa. E eu só fui me lembrar dessa palavra que eu declarei sobre a minha vida depois que eu já estava trabalhando. Mas eu também lembro do meu pai, logo depois da minha mãe e ele se divorciarem, e ele, brabão, né, de cara com a minha mãe, e ele falou assim: nunca case, é a pior cagada que você faz da vida. Só que eu aprendi desde cedo com que ele, não é o que ele estava falando, mas é o que ele queria dizer. No fundo ele queria dizer: não erre como eu errei, não seja o homem que eu fui. E eu sabia muito cedo que eu só ia casar uma vez. E não porque eu ia casar e desistir, mas é que eu ia casar e não ia desistir nunca.
mas que eu ia viver uma vida sem plano B. De lá para cá, eu tomei algumas decisões. Eu conheço o Senhor desde 2000. Hoje o Carlos, ele chegou na igreja e começou a falar alguma coisa, falou assim, você lembra do Bozo? Eu me lembrei que o primeiro culto que eu fui ver numa igreja evangélica foi o testemunho do Bozo. Essa geração nem sabe quem é Bozo. Bozo é o Patati das antigas. É o Patati Patatá em um só, entendeu? Bozo era dois palhaços em um. E eu, a Aline é desse tempo também. Né? E nesse testemunho, eu lembro que foi a primeira vez que eu estive numa igreja evangélica. Eu lembro que meu irmão na época me deu uma Bíblia. E eu sei que eu fui me converter de verdade 9 anos depois, 8 anos e pouco depois, mesmo estando na igreja. Foi o dia que eu decidi mesmo entregar a minha vida para Jesus. E eu entreguei minha vida para Jesus em 2009. Metade de 2009 eu comecei a namorar com a Neia. Começo, abril de 2010, eu e ela nos casamos. Então, 1 ano e pouco da minha decisão, eu já estava voando, estava casado, com uma grande mulher. E nós tomamos uma decisão, lá no começo, que eu jamais vou me arrepender, que foi de nunca passar uma noite brigado. Então a gente nunca dormiu brigado. Já ficamos até muito tarde sem querer dormir. Até que alguém tinha que ceder, e geralmente é o pai, né? Que eu casei com alguém que não erra nunca. É impressionante, eu não sei se é só a minha. Lá em casa é só eu que erro. Vocês dão risada, é isso aí. Fala a Deus. E uma das decisões que eu tomei na minha vida, uma matemática que eu entendi muito cedo, a partir do momento que eu me converti, sobre o poder da minha boca. Vocês me conhecem, vocês são a minha igreja, a minha comunidade, vocês me conhecem. Eu fisicamente não aguento um tapa, mas a minha arma sempre foi a minha palavra. Então, com a minha palavra eu conseguia fazer a escola brigar, eu conseguia causar uma confusão, eu conseguia fazer o que eu quisesse. E era uma arma. Então a palavra para mim sempre foi uma arma muito forte. Só que eu sempre usei até então ela da forma errada, para me defender, para atacar. E eu tomei uma decisão a partir do momento que eu casei, que eu entendi algo. Então, eu sabia que a minha esposa, eu ia casar com ela, e ia ser para sempre. Que o trabalho que eu empenho na minha vida profissional é onde eu passo muitas horas do meu dia. E que a igreja que eu congrego é o lugar que eu decido viver uma comunidade. Logo, eu, Chico, e você que está me assistindo na internet, ou você que está aqui, você nunca viu a minha boca falar mal da minha esposa, nunca ninguém ouviu eu falar mal do meu trabalho, e nunca vocês vão ouvir eu falar mal da minha igreja. Por quê? Porque o que eu falo, eu crio. Se eu hoje sair para jantar com a minha mãe, mamãe querida, a Neinha brigou comigo, mamãe, e a mãe vai chegar, tesouro, meu bebê, a Neia malvada. Aquele exato momento que eu falei dela algo, eu criei algo, eu comecei a matar minha esposa para mim. E de repente você tem um casal que fala, nossa, do nada, em comum acordo, a gente simplesmente entendeu que éramos dois estranhos, e a gente não se ama mais. Sim, porque você nunca deixou de falar mal do teu próprio cônjuge. Você tem a capacidade de criar a morte sobre si mesmo. E pior, reclamar que o casamento é horrível, mas é o que você declara sobre ele. Mas Chico, meu marido é muito mau.
e você declara que ele é mau. Ok. Você está errado. Então o que eu faço, Chico? Não fale. Você é importante demais para falar. Porque no momento que você está muito bravo, em alguma discussão acalorada que eu vou ter com a minha esposa, alguma coisa que não está legal, fica quieto, mas não fala. Espere o momento certo. Perceba que logo depois que a ira passa, você vai pedir desculpa e os dois começam a rir igual dois burros. Por que nós estamos brigando? Por quê? A gente tem a capacidade de gerar vida nos nossos casamentos. Na vida profissional, eu não aguento mais trabalhar. Eu não aguento mais. Pô, domingo já está a música do Fantástico. Amanhã eu tenho que trabalhar. Segunda-feira brava. É isso aí. Por isso que tua vida é uma droga. Você mesmo declara que dias bons é só sexta, sábado e domingo. E percebe que a gente come do fruto da nossa palavra, mas não tem a capacidade de pelo menos gerar um fruto doce. Para que a gente pelo menos coma algo bom. Diante de Deus, eu estava pensando hoje, pelo que eu sou grato. Eu sou grato pelo que eu sou grato. Não consigo dizer nada. É tribulação leve e momentânea, que produz sobre nós eterno peso de glória. É dias difíceis, é doença, é morte, é o que for, ok, até o grande dia do Senhor. A vida é isso aí, nego velho. Reclamar é o que todo mundo faz. Mas reclamar dos problemas é só gerar mais um problema. É falta de inteligência, fazer de um problema dois. A Bíblia fala que existe uma ardente expectativa pelo mundo, pela manifestação dos filhos de Deus. E Deus, Ele criou as coisas a partir da palavra. O mundo espera pela nossa palavra. O mundo espera pela nossa declaração. Para mim, uma das piores coisas, das coisas mais difíceis, é segurar a minha boca, a minha palavra. Quando você pensa sobre muitas coisas, você sempre tem uma resposta muito rápida. Às vezes eu fico vendo batalha de rap, eu fico, cara, eu vou nessa parada aí, velho. Eu sou o Chico Preus e você tem teus pneus e bababá e bababá. Muito rápido. Só que a Bíblia vai falar que quem muito fala, tropeça na própria língua. Há um texto na palavra do Senhor que fala assim, Tiago, no capítulo 3, ele vai falar assim, no versículo 4 em diante: observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, e no entanto se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Versículo 9: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos os nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas, ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. A boca, ela tem a capacidade de gerar vida. A boca, ela tem capacidade de gerar morte.
Se você pudesse parar agora na tua vida para analisar, quais são os frutos que você tem vivido a partir daquilo que você tem declarado? Se você tivesse que meditar agora, e eu vou dizer para você, talvez o teu casamento está em crise, e você pede para o pastor orar, e você vem na igreja e vem na frente, o Elder, coitado, ore por mim. O Elder é o mais alvo desse tipo de oração. Ore pela minha vida profissional. Uma coisa convém. A gente foi ensinado a uma vida hipócrita, dizendo, não escuta Guns N' Roses, que é do capeta. Mas não fomos ensinados a, mude o que você tem falado. Não é o que você ouve, mas é o que você fala. Aí a gente não quer encarar a problemática da vida, a gente não quer encarar o dia mal, porque quando você vem no dia mal e leva uma pancada da vida, que palavra sai da tua boca? Experimente cutucar alguém com uma agulha no braço e você vai conhecer o que há de mais escondido no coração daquela pessoa. Geralmente não é uma coisa boa. E a gente aprendeu a não celebrar a dificuldade da vida, porque a gente não quis entender que na dificuldade da vida a gente entende a veracidade do que está no nosso coração. E o dia mal, a gente declara mal, e eu declaro mal, e eu vivo mal, e eu vivo mal, eu reclamo, e eu chego no culto de ação de graças, eu preciso parar para pensar pelo que eu sou grato, porque no fundo eu só reclamo. O convite desse culto de hoje é você ser grato pela tua vida. Ela é dom de Deus. Não importa o momento que você está passando. Daqui 50 anos, talvez 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Talvez alguns de nós seremos apenas um vídeo no YouTube, um podcast no Spotify, ou uma foto no Instagram. Nem vai ter mais Instagram. Olhe para quem ficou para trás no velho Orkut. O que sobrou? Nada. Mas a palavra de Deus, ela é eterna. Deus vai falar que a palavra dele criou tudo, e a palavra dele sempre vai ser. Tudo vai acabar, menos a palavra de Deus. Que a palavra de homens afligidos, que a palavra do apóstolo João, que a palavra de Paulo, que a palavra de Mateus, de Lucas, que a palavra de Timóteo, que a palavra de Jeremias, que a palavra de Samuel, de Davi, que a palavra de grandes homens, elas vão permanecer até o grande dia da volta do Senhor. Homens que decidiram não se limitar a si mesmo. E o mais interessante que eu quero falar para você, talvez você está se sentindo acusado pelo que eu estou falando, mas eu quero te dizer que na Bíblia não existe nenhum homem considerado um herói, mas que todo mundo falhou, menos o nosso Senhor. Deus teve que chamar de valente um homem que era covarde. Deus teve que chamar para a guerra um homem que era pequeno. Deus, ele tem algo para nós. Deus tem algo para você no indivíduo, tem algo para mim no indivíduo, que vai se revelar em nós no coletivo. Mas eu e você precisamos entender o poder da nossa palavra. Nós não estamos vivendo plenamente o que Deus tem para nós, por conta da nossa palavra. Eu e você estamos vivendo muito aquém do que Deus tem para nós, simplesmente por pequenas declarações que a gente faz. E vou citar um exemplo para você. Agora é 9h56. Você vai acordar 8h56. Pessoal, Deus muda o horário por minha causa? Minha palavra ia ferrar todo mundo aqui. O pessoal ia perder o busão.
Amanhã, talvez você vai acordar cedo e vai falar assim: o culto se estendeu, 6:30 da manhã, eu estou morto, estou podre. Já percebeu que a gente tem um dia horrível, porque já começa declarando como vai ser esse dia? Já percebeu que a gente acorda dizendo, e a gente acha que que o Chico está falando uma palavra coach. Declare sobre o seu dia para que ele seja, declare sobre as suas finanças que elas vão ser. Meu amigo, é a palavra de Deus que fala que o poder dele está em nós. Você acha que Davi, ele matou o gigante porque ele simplesmente era bom de mira? Porque ele poderia até ser bom de mira, mas ele olha e fala: quem é esse incircunciso? Quem ele pensa que é para pagar de loque para os exércitos de Israel? Minha versão de hoje, pagar de loque. Versão curitibana da Bíblia, pagar de loque. Quem é esse filho do Daniel que está pagando de loque com o povo de Israel? A nossa palavra tem capacidade de alterar o nosso destino. Eu queria dizer para você, você é fruto da tua declaração de ontem. E eu queria te dar uma boa notícia, o nosso amanhã vai ser fruto de hoje. E se hoje a gente entender um valor do poder da nossa palavra, o teu casamento vai mudar. A tua saúde vai mudar. As tuas finanças vão mudar. A tua forma de encarar a vida e os problemas da vida vão mudar. Simplesmente por conta de uma declaração. Não fala mal mais do cônjuge. Está com um problema com o teu cônjuge? Pega a nega véia, pega um homem de Deus, um casal referência, senta junto numa mesa e fala: louca, louca, louca. Na frente da louca. Fala, ó, estamos com problema nessa área, temos dificuldade nisso e nisso, nos ajude. E esse é o mal de fazer aconselhamento individual para lidar com casamento, porque sempre quem fala está certo. E pastor fica vendido, escuta um lado só e ainda fica bravo com o outro lado. Mas passa um tempo a gente já fala: ih, negão, esse papinho para cima de mim, sai fora, ninguém é tão certo assim que nem você. Casamento, essa é a forma. Vida profissional. Não estou falando para você ficar na porta da tua firma assim: entre a cliente agora em nome de Jesus, entre a cliente agora em nome de Jesus, entre a cliente agora em nome de Jesus. Não é isso que eu estou falando. Mas é você olhar para aquela tua empresa, olhar para si e falar: Pai, o que eu não estou vendo? Eu declaro agora em nome de Jesus que eu vou ser uma resposta para esse bairro. Eu declaro a partir de agora que eu vou ser uma resposta para as pessoas que precisam de uma bicicleta com motor, de um pneu. Eu declaro em nome de Jesus que a placa do meu negócio ela fica grande para quem está com uma dificuldade nesse momento. Simplesmente declarar sobre a vida profissional. Onde eu recebi um feedback do meu gerente que foi ruim. E eu tinha duas coisas para falar: ou dar uma desculpa ou assumir o BO. E eu assumi o BO. Me ferrei. Mas está tudo certo. Deus, Ele caminha na verdade. E está tudo certo. Em relação à igreja, meu Deus, como é bom reclamar da igreja. Como é mais fácil reclamar da vida de fulano, de ciclano. Ai, como é bom falar de você que não precisa olhar para os meus próprios problemas. Como é bom gastar tempo com a tua problemática. E a gente fala mal da nossa própria igreja. Isso é um absurdo, cara. Ontem estávamos comprando roupa para tirar foto com os irmãos queridos aqui da igreja.
Encontramos um casal, uma família da nossa antiga igreja. E foi tão gostoso conversar com eles que eles chegaram para nós: vocês fazem tanta falta. E eu no fundo queria falar: eu não sinto falta. Mas não porque aquele tempo foi mal, mas é que eu precisava sair de lá. Assim como a gente precisa se mover quando é o tempo. Existe o tempo de você ficar no vestiário se aquecendo, mas tem o tempo de você correr no campo. E eu cheguei para aquela família ontem e falei: cara, eu sou tão grato por esse tempo que eu fiquei na aba. Eu sou o que eu aprendi ali, velho. Só que eu era mais um, eu precisava me movimentar. Eu entendi, demorei 2 anos para entender que eu precisava me movimentar. E está tudo certo. Eu saí pela porta que eu entrei. E é tão mais leve. Ai, Chico, eu já vi você reclamando. Não, de pessoas eu reclamo às vezes. Mas da igreja não. A igreja não é minha. A igreja não é do Cal, a igreja não é do Pio, a igreja é do Senhor. Nós fazemos besteira. O tal do ser humano, ele faz besteira. E nós vamos continuar fazendo besteira aqui na igreja. Mas cada dia vamos fazer menos. Até o grande dia do Senhor. Existe um outro texto na palavra de Deus, no livro de Provérbios. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Em nós existe uma capacidade divina de criar. Eu faço meu filho repetir quem ele é, um grande homem de Deus. E desde que ele tinha 2, 3 aninhos, desde que ele começou a falar, se alguém perguntar para ele: Benjamin, o que você é? Ele vai falar: um grande homem de Deus. Só que amanhã não vai ser eu que vou perguntar, e não vai ser ninguém aqui para ouvir uma criancinha bonitinha responder. Vai ser um boleto maior. Quem você pensa que é? Eu sou um grande homem de Deus. Vai chegar a dificuldade da vida, como ela vem para todo mundo, e vai querer provar quem você pensa que é. Eu sou um grande homem de Deus. E eu quero fazer meu filho entender cedo o que eu demorei 30 anos para entender. Que eu era importante demais para falar muita coisa que eu falei na minha vida. Se faz necessário que eu e você, a gente nessa noite tenha essa reflexão. Que nós somos o que nós declaramos. Não estou dizendo que Deus não tem poder em nós, eu estou dizendo que Ele deu esse poder para nós. A palavra de Deus diz: quem usa habilmente a sua boca vai ser recompensado. Que eu e você, a gente possa mudar a nossa vida a partir daquilo que a gente fala. E vai vir o dia mau, ele vem. O dia mau, ele vem. E ele vai tirar de você alguma realidade no teu coração. Ele vai tirar talvez um palavrão bem cabeludo da sua boca. Mas entenda que tem que ser a última vez que ele sai. Que o bom de vomitar é porque a gente se sente bem depois. E que assim seja a impureza da nossa vida. Que a gente consiga botar para fora aquilo que nos machucou. Por isso que ao confessar Jesus a gente fala: eu libero perdão agora. Porque é muito fácil eu dizer: não, está perdoado, não. Mas aquele assunto sempre volta na nossa mente, porque aquilo é uma realidade que eu não declarei ainda.
Quando você vai aconselhar uma pessoa, guarde isso que eu vou falar. Tenha o dom de ficar quieto e espere a pessoa contar o problema inteiro. E você vai ver que talvez você só vai ficar assim com a cabeça. E a pessoa depois de falar vai pensar, estou entendendo. E você está só assim, ó. E a pessoa, pois é, o que está acontecendo comigo? Olha o que eu te falei. E você assim, ó. E a pessoa, como é bom falar com você. Nossa, você me entende. E você não fez nada, você só ficou assim, ó. Que a pessoa declarou, ela falou, ela viu o que era verdade, ela entendeu e agora ela resolve a problemática. A nossa palavra é muito mais importante. E por não entender isso, a gente canta música horrível. Esse artista eu gosto, daí a gente canta. E a gente... Eu vou contar. Uma vez, há muito tempo atrás, minha mãe vai ficar, meu Deus! Eu fui no cinema ver um filme de terror, mas isso bem antes de casar, faz muitos anos. E o nome do filme era Arraste-me para o Inferno. E aí eu lembro que a gente não queria falar isso, a gente falava assim, Arraste-te, para os amigos, né? Vamos assistir lá o Arraste-te. Porque a gente não queria falar mal sobre si mesmo dessa forma. Quando a gente cantava Roupa Nova, quem é do tempo do Roupa Nova? Já mofou Roupa Nova já. Tá velha, nem serve mais a Roupa Nova. A gente não falava, eu me entrego corpo e alma, não entrego para ninguém, é só Deus que tem minha alma, rapaz, sai fora. Lembra que a gente brincava entre nós, amigos da igreja, no carro, voltando de retiro, a gente cantando essas músicas de corno, mas não queria declarar essas coisas sobre nós. Entender isso me fez muito bem. Entender o poder da minha palavra me fez muito bem e me faz bem. E aí eu pergunto para vocês se é verdade ou não. Mãe, eu já falei mal da minha esposa alguma vez na vida? Nunca ninguém ouviu falar mal da minha esposa. 13 anos de casamento. 13 anos que eu nunca falei mal da minha esposa. Nunca falei mal da minha esposa. Nossa, Chico, você tem um casamento tão legal com a tua esposa. Tenho mesmo. Eu nunca falei mal dela. Ela é perfeita? Não. Eu sou perfeito, estou muito longe. Vou mentir? Uma coisa é não declarar, outra coisa é mentir. Se ela fosse perfeita, ela estava numa cruz. Foi assim que fizeram com o único perfeito na terra. Só que o que ela é, como ela voltou um dia do Wonders, dizendo, o que você quer que eu mude para você? E eu falei, o teu defeito é você, não quero que você mude nada, você é isso aí, você é ótima, para mim você é perfeita, não precisa mudar nada, está tudo certo. Isso resolveu meu casamento desde o começo, isso resolveu o casamento de muita gente que a gente pode ser modelo nessa área. Na área profissional, com a graça de Deus, eu vivo uma carreira profissional numa empresa que eu vou estar lá até o dia que Deus quiser. Concurso, me arreguei. Pura graça do Senhor, não estudei um dia. Quem é concurseiro dá até raiva de ouvir eu falar. Nunca estudei. Mas acho que Deus me preparou na minha vida para que eu estivesse vivendo isso. Não é que Deus foi injusto com quem estuda, mas é que Ele me fez entender algumas coisas no decorrer da vida e não lendo uma apostila. Em relação à igreja que eu vivo, a igreja que eu congrego, a igreja que eu sou, que eu estou, essa denominação, ela é perfeita para mim. O dia que eu estava triste com os meus pais, com a vida que eles estavam levando, eu falei, procure um tesouro para vocês, porque eu encontrei para mim. Eu encontrei um lugar que ninguém me vê menor que eu sou, ou maior do que eu sou. As pessoas me amam do jeito que eu sou. As pessoas conseguem ver coisas boas em mim, e conseguem passar por cima dos meus defeitos, como se aquilo não fosse nada. O importante é você estar aqui.
Isso é um grande tesouro que encontrei na minha vida. Como que eu poderia falar mal dessa comunidade? E eu tenho certeza que ainda vou desfrutar de grandes dias da minha vida aqui, sentado aí ou aqui em cima. E eu quero melhorar ainda mais as minhas declarações sobre o amanhã. E eu queria convidar você nessa noite a refletir sobre isso. Que você nunca mais fale mal de nada que diz respeito à tua vida. Uma dica que eu te dou: você está aqui na igreja e você está cansado, não fala que você está cansado. Mas a partir do momento que você entrou na tua casa, você pode falar: Zolívia, eu estou morrendo. Brincadeira. E eu tenho comigo isso, só falo que estou cansado a hora que eu piso para dentro de casa, porque ali é um lugar para eu descansar. Mas enquanto eu não terminei o meu dia, eu não falo que eu estou cansado, porque eu sou importante demais para declarar no meu corpo, que já é fragilizado, 30% de uma musculatura normal, e eu falar para essas 30%, você não é bom o suficiente, esteja cansado, não lute, não vá para frente, desista, e querer que o meu corpo funcione. Não faça isso com você. Amanhã, quinta-feira, nós temos uma decisão importante para tomar. Acordar de manhã e falar: Deus, esse vai ser um grande dia. Mas pode acontecer alguma coisa ruim, e talvez com algumas pessoas vai acontecer, e está tudo certo, mas que isso não mude a declaração da tua boca. Aprenda com quem você fala, aprenda o que você fala, principalmente o porquê você fala, que haja propósito na nossa boca, para que a gente não seja só mais um que fala, tropeça no que fala, tropeça no que fala, tropeça no que fala. Quem fala muito é igual uma moeda de Guarani do Paraguai, não vale muita coisa. Mas aquele que tem peso na palavra tem valor. Aquele que tem peso no que fala, que entende, que mede as suas palavras, aquilo tem valor, aquilo é uma grande moeda, aquilo vale muito, aquilo compra muito, aquilo vale negócio. Se ele falou, não precisa nem assinar, ele falou, está tudo certo. Eu ensinei isso para o meu filho, eu ensino isso para ele, que um homem de Deus, ele não volta com a palavra, que o homem de Deus, ele não mente, que um homem que não tem palavra, não tem nada. Feche teus olhos. Eu queria que agora, nesse momento, eu queria que você meditasse sobre alguns frutos que você está vivendo na tua vida, que você sabe que é consequência de uma declaração que você fez ou fizeram sobre você. Eu peço agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo revele o teu coração, e a partir do momento que isso vir na tua mente, você comece a declarar, ainda que numa voz bem baixa, que você repreende isso, que você repreende agora isso. Talvez você fala que você é burro, que você não presta, que você não tem valor, que você é como teus pais eram, que você, sei lá, que nunca você vai ser nada mesmo, mas que você mude isso. Eu sou um grande homem de Deus, eu sou um grande empresário, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu sou nobre, eu sou perfeito do jeito que eu sou. Deus, Ele me fez para algo grande. Eu sou um rei nessa terra, eu sou um sacerdote nessa terra. A família que Deus me deu é perfeita, os amigos que Deus me deu são perfeitos. Eu sou um amigo perfeito para os meus amigos, eu sou uma resposta para a sociedade. Eu não sou um problema, eu não sou um caos social, eu sou uma resposta para a sociedade.
Eu não sou limitado pelas minhas doenças, eu não sou limitado por aquilo que aflige o meu corpo, mas enquanto eu estiver de pé, eu vou estar atirando, e o dia que Deus me deitar, eu vou cair atirando. Somos gratos a Ti, Senhor, por essa igreja, somos gratos a Ti pelas famílias aqui, nós somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, porque ao falar o Senhor criou tudo, e que a gente possa entender que o Senhor em nós nos torna importantes demais para falar sobre algumas coisas, e também importantes demais para deixar de falarmos algumas coisas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Meditem nisso. E se por um acaso no destino, você acabar falando, eu sou muito burro, eu não presto, eu não valho nada, logo em seguida que você falar, repita, que nem eu faço. Quando eu falo, nossa, como eu sou burro, eu falo, nossa Deus, viajei, foi mal. Eu faço igual o Neymar, estou no erro, fui moleque, haha, entendeu? Mas cancele essa palavra que você declarou, cancele isso. Assim como você cancelou aqui, eu creio que em nome de Jesus, talvez no caminho para casa, indo para casa, no Uber, no teu carro, na carona, no ônibus, você vai se lembrar de algumas declarações que você fez, comece a cancelar isso. Eu não sou o que falaram sobre o meu casamento, eu não sou o que... E comece a mudar o que você fala do teu cônjuge e das pessoas que estão ao teu redor. E daqui pouco tempo, você vai começar a compartilhar no teu home church, com os teus amigos, sobre frutos que você está colhendo, frutos espirituais, frutos que você vai estar colhendo na tua vida pelo que você decidiu mudar na tua boca. Deus abençoe.